Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, a sua vida aqui, de você que está aqui com a gente, na nossa igreja, de você que está aí na sua casa, nos prestigiando com a sua presença no nosso culto virtual. Que Deus possa abençoar a vida de cada um, que o Senhor possa ministrar o coração de cada um, que o Senhor possa visitar cada lar, cada família, e que o Senhor possa sondar cada coração e suprir todas as necessidades. Senhor, muito obrigada por essa manhã de domingo. Senhor, obrigada pela tua misericórdia que se renova sobre as nossas vidas mais uma vez. Obrigada, Senhor, por todos os livramentos que o Senhor tem nos dado. Obrigada pelo seu cuidado conosco, Senhor. Estamos aqui, Senhor, na tua casa, para mais uma vez adorar o teu santo nome, dizer o quanto nós te amamos, o quanto te somos gratos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Senhor. O quanto te somos gratos porque o Senhor tem reinado sobre as nossas vidas, Pai. Muito obrigada, Deus. Obrigada porque nós temos a Ti. Obrigada porque o Senhor, Pai, olhou para nós, mesmo sendo nós tão falhos, tão pecadores, Senhor, tão impuros, o Senhor ainda assim nos amou primeiro, Deus, e nós não temos palavras que possam retribuir esse amor, Deus. Nós te amamos, Senhor, nós te adoramos. Nós amamos estar na tua casa, na tua presença, Senhor, e te pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, Senhor, através dos louvores, através da palavra que vai ser ministrada, Senhor, e que o Senhor possa receber no seu trono de graça toda a nossa adoração, Deus. Eu te oro em nome de Jesus, amém. Vamos nos colocar de pé, vamos adorar o Senhor juntos. Diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair
nossa vida. E é isso que queremos te dizer nessa manhã, Pai. Aleluia. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, tu és Senhor.
servir, para fazer aquilo, Pai, que vai no teu coração, Senhor. Aleluia, Deus. Meus irmãos, vocês podem se sentar. Vamos continuar adorando ao Senhor através daquilo que Ele tem colocado nas nossas mãos para nós administrarmos, porque, como sempre falamos, tudo que temos e somos é do Senhor. Nós somos apenas administradores daquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos, e é o momento de nós adorarmos ao Senhor, devolvendo para Ele parte daquilo que Ele tem nos dado, nos presenteado. Bom dia, igreja. Que a graça e a paz do Senhor Jesus possa estar aí tomando conta totalmente do teu coração. Neste dia maravilhoso que Deus nos permite estar na casa dele, louvando e bendizendo o nome santo do Senhor Jesus. Há um texto na palavra de Deus que fala muito aos nossos corações. Muitos conhecem, é o Salmos 37. Salmos 37, a partir do verso 23, a Bíblia diz assim: o Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Estas são palavras do rei Davi, um rei que foi poderosamente usado nas mãos de Deus. E Davi tinha essa convicção, não é? E ele encerra dizendo assim: eu fui moço e agora já sou velho, mas jamais vi um justo, né, mendigar o pão, nem a sua descendência. Nós vamos ter agora um momento de dízimos e ofertas. Esse é o momento de nós adorarmos a Deus com nossos bens. Tem gente que insiste em ser desobediente a Deus, não entregando o dízimo, mas a Bíblia diz que o dízimo não é nosso, o dízimo é do Senhor. E os justos, né, esses que entregam dízimos, esses que são obedientes a Deus, obedientes à palavra, que faz a vontade de Jesus, é o que Davi está dizendo aqui, olha. O justo jamais vi ele desamparado, jamais. Os fiéis do Senhor serão desamparados. Este é o momento para os membros da igreja. Os visitantes fiquem à vontade se quiser participar, mas esta é uma responsabilidade da igreja. Amém? Vamos louvar o Senhor enquanto isso é dada a oportunidade. Tua palavra escondi
falando aos nossos corações aquilo que nós precisamos saber, Pai. Não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos saber. Que a Tua vontade permaneça em nossas vidas. Que o nosso coração, Pai, esteja voltado para o centro da Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Nós ainda vamos orar, que eu gostaria de orar pelos enfermos da igreja, por aqueles irmãos que não estão podendo vir. O irmão Felipe está conosco ali se recuperando da cirurgia. Vamos continuar orando pela irmã Marilac. Vamos continuar orando pela irmã Liséia, irmã Mônica, as pessoas que estão precisando muito da ajuda do Senhor. E orar também por aqueles irmãos que estão em casa, né? Pedindo a Deus que Deus possa dar saúde espiritual, saúde emocional, né? Para que não falte a eles nem um instante a presença do Senhor. Amém? Vamos fechar os olhos, vamos orar ao Senhor mais uma vez. Deus, nós te somos gratos, ó Deus, porque Tu és o Deus soberano, o dono da igreja, o dono das nossas vidas. E nós queremos agora, Pai, apresentar a Ti, Pai, os enfermos que estão precisando, Pai, da cura do Senhor. Tu és o médico dos médicos, ó Deus, e uma palavra Tua, Deus, todos serão curados, porque Tu és todo-poderoso. Entrego a Ti, Pai, a vida. Obrigado pelo irmão Felipe, Pai, que já está conosco, continua sustentando Teu filho, restitui, Pai, completamente a saúde do Teu filho. Te peço pela irmã Marilac, que seja para a Tua filha ali também, Senhor, irmã Liséia, irmã Mônica, ó Deus. Obrigado, pastor Gilson também já está em casa, se recuperando. Que o Senhor continue, ó Deus, a cuidar, Pai, do Teu filho. Deus amado, os irmãos que não estão podendo vir à igreja, que estão temerosos, Deus, que o Senhor possa estar cuidando deles. Abençoa a alma, Senhor Deus, o espírito, alimenta, Pai, a sua fé, que eles, ó Deus, possam estar, Deus, neste momento, desfrutando, Pai, da presença do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus. Obrigado por este culto que podemos Te prestar. Abençoa cada irmão que pôde vir à igreja nesta manhã. Fala, Pai, aos nossos corações, através do louvor, através das palavras. Deus, que o Senhor, Deus, seja o nosso dirigente nesta manhã. Que o nosso coração, Deus, possa estar aberto a ouvir, a experimentar, a adorar o Senhor nesta manhã. Nós Te agradecemos, Pai, e Te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, irmãos. Vamos ouvir uma música, irmã Kézia vai louvar o Senhor neste momento e depois continuamos com a palavra. Eu saúdo os irmãos que estão em casa com a paz do Senhor Jesus e os irmãos que estão aqui também. Que nesta manhã o Espírito Santo de Deus esteja ao seu lado, que o Senhor possa transformar a nossa vida a cada dia mais através da sua palavra, que a gente possa ser luz aqui na terra e possamos oferecer o nosso melhor a Deus todos os dias da nossa vida. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a Ti. Usa
coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto. Fecha aqui ao certo ao véu, quero ser usado da maneira que enxergar, de qualquer hora e qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e 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 usa-me, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto. Fecha aqui ao certo ao véu, quero ser usado da maneira que te agrade, qualquer hora e qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Obrigado, irmão Kézia. Como é bom nós sermos usados pelo Senhor. Você está sendo usado pelo Senhor? Há pessoas que são poderosamente usadas por Deus. Quero falar hoje de uma pessoa que foi grandemente usada por Deus, que transformou a igreja, transformou parte da humanidade, porque ele se deixou ser usado por Deus. Nós estamos na semana da Reforma Protestante e
A reforma foi um movimento que aconteceu por causa de uma pessoa. Um homem chamado Lutero se deixou ser usado por Deus para fazer a vontade de Deus na vida dele. E como faz a diferença você decidir obedecer a palavra de Deus, você decidir viver de acordo com a vontade do Senhor. Foi isso que Lutero fez. Eu quero ler um texto para servir de base para a nossa meditação, que se encontra em Romanos, capítulo 3, versos de 21 a 26. Romanos, capítulo 3, versos de 21 a 26. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Amém? Que o Senhor abençoe a sua palavra aos nossos corações. A luta de Lutero foi baseada nesses textos. O justo viverá da fé. Lutero não aceitou algumas mudanças que estavam acontecendo no meio da igreja. A reforma foi um movimento, irmãos, religioso que aconteceu no século XVI, com o objetivo de reformar a fé, exatamente. Lutero decidiu trazer a Bíblia para dentro da igreja. A igreja havia perdido esse contato com a palavra de Deus. E Lutero vai lutar para que a Bíblia volte, a dirigir a igreja, para que a igreja volte, a obedecer a palavra de Deus. E Lutero foi um monge, ele foi para um mosteiro, ele queria servir a Deus, com a sua vida. Ele teve um grande livramento, e ele fez um voto a Deus: Senhor, se o Senhor me livrar, e eu vou servir o Senhor com a minha vida. E ele entrou para o mosteiro, e ele foi estudando a palavra de Deus, e se tornou um doutor em teologia. Foi um dos grandes homens da teologia. Agora, tinha uma pessoa que Lutero conheceu, era um conhecido dele, não sei se era amigo, chamava-se Jonathan Tetzel. E esse homem era um frade também, e ele tinha na prática dele vender a salvação. Ele era aquele que era tipo um consultor de indulgências, a pessoa que tinha prática para vender salvação. Tem hoje os consultores de plano de saúde, tem os vendedores de tudo quanto é coisa, tem vendedor de imóvel, vendedor de carro. Esse homem aqui, esse John Tetzel, ele vendia indulgências. E Lutero começou a ficar incomodado com aquilo. Lutero já era um monge consagrado, já tinha passado pelo concílio, ele já era um padre. As pessoas vinham confessar com Lutero, só que chegou uma época que as pessoas não estavam mais confessando, chegavam na igreja e não confessavam. E Lutero começou a perceber as pessoas falando: não vou confessar não, eu já tenho indulgência, o Papa, eu comprei a minha indulgência.
Eu não tenho mais pecado, meus pecados foram pagos e comprei até para aquele meu parente que já morreu. Então as pessoas começaram a doar seus bens, fazenda, né, para que a sua alma, muitos naquela época, irmãos, acreditavam no purgatório. Então quando você morre, você vai para um lugar, você não foi tão bom aqui na terra assim, não é? Então você ainda tem pecado. Então quando você morre, você vai para um lugar chamado purgatório e vai ficar lá sofrendo, pagando a penitência por causa dos seus pecados. E o que esse homem vendedor de indulgência fazia? Ele falava: olha, assim que o dinheiro bater esse era o refrão dele, assim que a moedinha bater no fundo do gasofilaço, a alma salta de dentro do purgatório. E quando ele fazia isso, irmãos, ele era um teatro. Todo mundo estava vendo ele fazer aquilo. E ele falava: olha, vai ser agora, e acontece, e tal, e soltava o dinheiro lá dentro, e a família vibrava. E a pessoa saía dali, né? Ele recebia um papelzinho que o Papa mandava, aquilo era um documento: você está perdoado, os seus pecados estão resolvidos. E isso, irmão, começou a causar no coração de Lutero uma grande luta. Porque Lutero, ele, depois de convertido, ele escreveu muito material. E numa das escritas de Lutero, ele disse assim: ó, se alguém pudesse ser salvo sendo monge, eu deveria ter sido salvo assim. Porque alguém disse que Lutero não tivesse parado com a vida de sacrifício, ele se mutilava, ele saía no meio da noite gelada e ficava sem roupa, com pouca roupa, para sofrer mesmo. Ele fazia muito jejum, muito sacrifício, para poder ter resolvido o problema do pecado dele, mas não se resolvia. E quando ele via essa situação aqui, ele mesmo sentia no coração: mas não é possível, isso não acontece, eu tenho feito mais do que todos eles, e isso não tem acontecido comigo. Então, para muitas pessoas daqueles dias, Lutero, a Bíblia foi na vida de Lutero uma tragédia. Lutero passou, depois que conheceu a Bíblia, a ser um herege, alguém que fazia coisas que não agradavam o coração de Deus, alguém que fazia coisas contra a igreja. Só que foi o contrário. O contato de Lutero com a Bíblia fez dele um evangélico, um crente evangélico, fez dele uma pessoa transformada. Por isso ele diz: o justo viverá da fé. Quando ele achou esse texto, quando ele contou, você vê, irmãos, ele era um religioso, ele já tinha feito tudo que era possível fazer, ele já era um cara consagrado na igreja, conhecia a palavra de Deus, sabia pesquisar muito a Bíblia. Ele traduziu o Novo Testamento para o alemão em 11 semanas. Quando começou a perseguição a Lutero, quando ele viu que a igreja realmente ia levar ele para aquele momento lá da fogueira, que as pessoas eram queimadas quando eram consideradas hereges, Lutero foi, se escondeu no castelo protegido lá por um rei, e ele, em 11 semanas, ele traduziu o Novo Testamento todinho daquelas línguas originais, que era o hebraico e o grego, ele traduziu para o alemão que as pessoas falavam. Tanto é que depois que ele traduz isso, que ele lança esse material, ninguém segurou mais Lutero. Quando Lutero coloca lá na porta da igreja as 95 teses, o que Lutero fez? Lutero anotou 95 teses. Uma delas era esta: olha, eu não concordo com as indulgências, eu não concordo com as autoridades do Papa, eu não concordo com isso. Ele colocou lá 95 pontos. Quando ele coloca isso lá, ele está falando assim: igreja, vamos debater esses pontos. Ele não era uma pessoa má, nunca foi. Lutero nunca foi um brigão com a igreja católica. Ele brigava quando ele descobriu que a fé, ele podia ser salvo pela fé e não por aquelas coisas. Ele falou: não, vamos discutir esse assunto. Aí ele colocou lá na porta da igreja de Wittenberg, né, lá na Alemanha, e colocou lá as 95 teses dele. E aí, só que na cabeça dele, ele falou assim: olha, a minha liderança, o Papa, eles vão querer discutir esse assunto. Só que ninguém quis discutir, ninguém aceitou debater com Lutero essas questões. E aí Lutero vai continuar, né? E quais foram os passos principais da reforma? Somente a Bíblia.
Esses eram os pontos que ele tinha colocado, né? Toda a autoridade está só na Bíblia. Outro ponto que ele colocou: somente a graça. Você não pode ser salvo mediante as obras. É pela graça do Senhor, pela graça sois salvos, né? Somente em Cristo. Quem pode nos reconciliar com Deus? É só Cristo. Somente a fé, e não fé nas obras da cruz, e não as obras que eu faço, que você faz, né, para ser salvo. Somente glórias a Deus. Lutero corta aquele negócio, né, dos privilégios, das autoridades, dos homens, né? Glórias só a Deus. Algumas lições nós precisamos aprender com Lutero. Quero destacar aqui algumas coisas que Lutero fez que nós precisamos fazer como homens e mulheres de Deus hoje, né? E a primeira foi a postura de Lutero em relação à Bíblia. Lutero levou a palavra de Deus muito a sério. Lutero levou a palavra de Deus muito a sério. Há muita gente hoje dizendo cristã, que é crente, às vezes nem se importa com a Bíblia, não lê a Bíblia, não amam a palavra de Deus. Quando Lutero faz isso, irmãos, ele foi transformado pela palavra. Toda a autoridade de Lutero, quando ele chama a igreja, quando ele chama a sua liderança, né? E naquela época, irmãos, a igreja estava envolvida com o Estado. Então Lutero chama para si uma briga, uma luta tremenda. Ele coloca ali a sua vida em risco. Antes dele, alguém já tentou fazer isso e foi queimado. Mas Lutero, quando ele conhece a palavra, ele não se deixa ser mais orientado por palavra dos homens. Lutero agora vai ser orientado somente pelos textos da palavra de Deus. Sua vida vai ser direcionada pelos ensinos bíblicos. Como nós estamos precisando de voltar à palavra de Deus. Tem gente que está na igreja não sei quantos anos, nunca leu a Bíblia toda. Nós temos que ler a Bíblia toda. O pastor Josué brincava assim: quando chegar lá no céu, quem não leu a Bíblia toda vai ficar mudando de um lugar para o outro. Vai sentar perto de Pedro e Pedro vai perguntar: Francisco, você leu a Bíblia toda? Você leu o meu texto? Né? Pedro pode perguntar: você leu as cartas que eu escrevi? Aí Francisco: não. Aí Francisco vai levantar e vai sentar lá perto de João. Aí João vai falar: você leu as minhas cartas? Você leu o meu evangelho? Davi vai perguntar: você leu os meus salmos? Salomão vai perguntar: você leu os provérbios que eu escrevi? Nós precisamos amar a palavra de Deus. Foi isso que Lutero descobriu, irmãos, e por isso ele caminhou com aquela determinação. Ele foi chamado, e um dia a cúpula da igreja toda, o papado que tinha naquela região, as suas autoridades, falou: olha, vamos convocar um concílio para Lutero se retratar. E Lutero falou: não, eu vou lá. E chamaram lá Lutero. Lutero falou: tudo bem. Lutero, as pessoas eram bravas, não tinha brincadeira naquele tempo, eram os grupos, irmãos, que chegavam. Eu chegava com o meu grupo, Lutero chegava com o dele, os outros chegavam com os outros. Eram várias pessoas para discutir, para debater a teologia. E aí Lutero, o líder lá naquela reunião, o moderador, falou assim: Lutero, você pode se retratar. Você pode. Aí tinha um monte de escritos assim, um monte de papelete, aqueles livros. Livros não, eram pequenos escritos que Lutero tinha escrito já, contrariando, né, a vontade da igreja. E aí Lutero, a pessoa falou: aqueles escritos ali são seus, Lutero? Sim. Então você vai pegar aquilo ali, vai queimar tudo, você vai mudar de ideia, você vai mudar de opinião. E aí Lutero falou assim: olha, eu mudo de opinião se qualquer um de vocês aqui me provar biblicamente que eu estou errado. Senão, que Deus me guarde. E acabou. Lutero falou mais nada. E ninguém tinha como argumentar com Lutero. Perceba, irmãos,
o poder da palavra de Deus no coração de um homem transformado. Naturalmente, irmãos, Lutero conhecia, segundo Pedro capítulo 1, 21, que diz assim: jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Lutero tinha conhecimento dessas coisas. Lutero já tinha estudado muito. Lutero já conhecia a palavra de Deus, né? Então ele sabia que nenhum texto da palavra de Deus foi escrito por mãos de homens. Toda a profecia foi dada aos homens, né, inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Lutero sabia que o objetivo da Bíblia era a salvação das pessoas. A Bíblia foi escrita para salvar as pessoas, para salvar a humanidade. Toda ela foi inspirada. E Lutero vai entender que a Bíblia é algo muito necessário à vida das pessoas. A Bíblia, o tema nosso hoje pode ser esse, ó, a Bíblia, nossa maior necessidade. Qualquer pessoa, irmão, dirigida pela palavra de Deus, ela será bem-aventurada, ela será feliz. Timóteo, capítulo 3, 2 Timóteo 3, 15 a 17, diz assim: as sagradas letras que podem tornar-te sábio. Paulo quem está escrevendo isso aqui para Timóteo. Paulo fala da Bíblia, fala assim: as sagradas letras que podem tornar-te sábio. Uma pessoa que conhece a Bíblia, ela é sábia. E olha como é que ele termina: pode tornar-te sábio para a salvação pela fé em Jesus. Então, qualquer pessoa pode ser salva pela palavra de Deus. A Bíblia contém instruções mais elevadas do que qualquer outro livro. Nada é mais sublime do que a palavra de Deus. Por quê? Ela foi soprada por Deus. Foi Deus quem soprou. O autor da Bíblia é Deus. Foi escrita pelos homens, mas foi soprada por Deus no coração daqueles homens. Há 1500 anos alguém escreveu um texto, há 700 anos Isaías escreveu, depois vem Paulo escreve, vem João escreve, vem tanta gente escrevendo, mas nada contradiz ao antigo. O novo não contradiz ao antigo, o antigo não contradiz ao novo. As pessoas escreverem em épocas diferentes, mas pelo fato de ter sido soprada por Deus, ela é a instrução mais nobre que um ser humano pode ter. João 5,39, Jesus deu uma ordem assim, ó: examinai as Escrituras. Quando Jesus fala assim, examinai as Escrituras, porque elas falam de mim. Jesus não falava: se você quiser, você... Não, Jesus dá uma ordem ali: examinai as Escrituras. João 5,39. Elas testificam de mim. Jesus fala: a Bíblia fala de mim. Por isso nós devemos amar a palavra de Deus. Lutero deixa esse exemplo para nós. Vamos levar a Bíblia a sério. O que a Bíblia representa para você? Já parou para pensar na Bíblia? Você tem uma Bíblia? Nós precisamos ler a Bíblia. Deus disse a Josué: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Deus fala: Josué, todo dia você tem que falar. Não apartar não era só do coração. Josué podia conhecer? Podia. Mas Deus está falando: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Na nossa boca, irmãos, tem que ter muita Bíblia. Nós devemos saber de cor muito a palavra de Deus. Antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho,
e então prudentemente te conduzirá. Olha o que Deus disse para Josué: será um homem prudente, vai viver uma vida, que agrada o coração de Deus, se meditar na palavra de Deus, se ter a palavra de Deus no coração. Josué 1:8. O salmista, no Salmo 19, alguém acha que foi Esdras quem escreveu o Salmo 119, ele diz: como eu amo a tua lei, nela medito o dia inteiro. Versículo 97 do Salmo 119. O salmista manifesta no coração dele: como eu amo a tua lei, nela eu medito o dia inteiro. Temo de medo perante ti, pelo respeito que tenho pelos teus decretos. O versículo 120 do Salmo 119. Então vamos seguir o exemplo de Lutero. A Bíblia diz que ele levou a Bíblia muito a sério, por isso transformou a humanidade, por isso trouxe a igreja de volta para a Bíblia, trouxe a Bíblia de volta para dentro da igreja. A igreja tinha se distanciado. Você quer ser salvo? Então dá um boi de presente lá para a igreja, faz uma oferta, compra alguma coisa. Lutero descobriu na palavra de Deus que não era assim. Uma outra lição que nós aprendemos de Lutero, irmãos, é que ele aprendeu a fugir do pecado. Lutero lutou muito contra o pecado, apesar de ser um homem religioso, de estar lá dentro da igreja, vivendo, e ele decidiu servir a Deus mesmo com a sua vida, e ele tinha no coração a intenção, ele era uma pessoa devotada mesmo. Ele era do grupo da igreja que eles acordavam 1h45 da manhã. Começava o dia desse grupo 1h45 da manhã lá no mosteiro. E ele lia a Bíblia, oravam, liam a Bíblia, oravam, liam a Bíblia, oravam, cantavam, liam a Bíblia, oravam, cantavam, a partir de 1h45 da manhã. E isso ia até 8 horas da noite do outro dia, até 8 horas da noite do dia, E Lutero disse que era um dos mais assíduos, porque ele tinha um problema, ele tinha nada resolvia a situação do pecado dele. Quando ele foi servir a ceia uma vez, que ele entendeu, que disseram para ele: olha, esse aqui é o corpo de Cristo, e ele estava segurando a hóstia, e ele falou: como posso segurar o corpo do meu Senhor? Ele se arrebentava com isso. Como é que é possível eu, um homem pecador como sou, falho, segurar o corpo do meu Senhor? Até que um dia ele encontrou a Bíblia, e ele entendeu que não era por obras humanas. Você podia se dilacerar, você podia fazer muito jejum, você podia trabalhar muito, você podia fazer muitas boas obras, não resolveria o problema dos seus pecados. Aí foi quando Lutero encontrou Romanos 1,17: o meu justo viverá da fé. Esse foi o texto que mudou a vida de Lutero. Antigamente era muito caro as pessoas terem Bíblia, ninguém tinha Bíblia, era caro, você tinha que pagar para uma pessoa para transliterar para você do hebraico ou do grego um texto, então era muito caro, e as pessoas não tinham. Na igreja era o latim, que era pregado uma missa lá em latim, e as pessoas não tinham acesso. E Lutero, quando ele vai para dentro lá do mosteiro, quando ele vai se consagrar, quando ele vai penetrando, ele faz seu mestrado, ele faz o doutorado, ele começa a ter acesso ao texto bíblico. E aí ele encontra lá: o meu justo viverá da fé. Aí Lutero falou: não pode, aquele colega nosso lá está fazendo coisa errada. Não pode haver venda de indulgências. Ninguém pode vender nada para que a pessoa tenha salvação. E Lutero começou a olhar, as pessoas morriam, tinha aquela vida duvidosa se realmente ia para o céu, mas aí depois ele só resolvia isso. Ia lá e comprava uma indulgência do Papa, pegava aquele documento e chegava a apresentar até para Lutero: não, Lutero, não vou confessar não, porque eu já estou com a indulgência.
Mas a Bíblia diz que Lutero resistiu a esse pecado. Foi convocado, foi lá e disse: não, 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 vocês podem me bater, vocês podem me queimar vivo. Ele vai enfrentar, irmãos, toda a autoridade, tudo que era autoridade brava, que gostava de realmente de matar quando o cara desobedecia. Ele enfrentou, falou: eu posso morrer, eu posso ser queimado vivo, mas isso aqui não pode mudar, isso é pecado. E o pecado só tem jeito, mediante a fé, crendo em Jesus. O meu justo viverá da fé. Então diz que Lutero fazia muito Jesus, ele jejuava muito. Os historiadores da época escreveram: se Lutero continuasse daquele jeito, ele morreria. Tal era o vida de sacrifício que ele vivia, para poder resolver o problema do pecado. Aí você imagina, um dia ele encontra, essa obra maravilhosa que é a palavra de Deus, dizendo: olha, Lutero, não precisa disso, o meu justo viverá da fé. E aí Lutero vai trazer de volta, irmãos, para dentro da igreja a Bíblia. Ele fala: gente, leiam a Bíblia, olha o que está escrito lá no texto, olha o que a Bíblia diz. Jesus é que é o Salvador, só Jesus salva. A Bíblia diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé em Jesus. E aí Lutero se agigantesca, com a fé, e Deus vai usar a vida de Lutero para transformar a vida da igreja. Numa daquelas reuniões, alguém falou: eu protesto contra a igreja. E a partir daí nós passamos a ser conhecidos como os protestantes, porque protestou contra a direção da igreja católica. E Lutero ficou muito triste, porque ele pensou que ia ter o apoio. Eles vão debater, eles vão discutir esse assunto. Mas, para surpresa dele, quando ele vai se formar, Lutero era muito estudioso, ele se formou em mestrado, ele se formou, depois foi doutor, e quando ele vai a Roma, aí Lutero se esfacela completamente. A fé de Lutero é que acaba. Ele vai andando lá da Alemanha, de onde ele estava, no interiorzinho lá, lutando, jejuando, aquela luta toda. Aí ele começa a chegar perto de Roma, e ele olha, e já vai chegando perto de Roma, ele já percebe que a mordomia da igreja é diferente, a comida é diferente, os monges daquela área ali, os frades daqueles distritos, eles estão todos diferentes, a comida é muito farta, o conforto é muito grande. E Lutero não está acostumado com aquilo, ele vem daquela luta lá de, E aí ele fala, e quando ele chega em Roma, quando ele chegou, quando Lutero avista Roma, uma cidade de Roma de longe, assim, diz que ele chora, porque ele tem no coração o sentimento assim: lá está, como se fosse a Jerusalém, lá está a cidade de Deus. E aí Lutero chega e vai fazer o doutorado dele, passa lá em Roma, e aí ele começa a perceber, e ele vai confessa para os líderes dele lá, e ele anotava, passava o dia todo anotando. Quando chegava para confessar, ele falava: isso aconteceu. Aí ele saía de perto os historiadores contam a história assim, que Lutero saiu de perto do confessionário, e ele lembrou de um pecado, e depois ele estava lá longe, aí ele voltou e falou: olha, não, também isso aqui eu cometi de pecado. Aí ele ficou assustado com a liderança, falou: vai rapaz, comete um pecado de verdade. Ele ficou apavorado. Quando ele chega em Roma, ele percebe que a estrutura da igreja, aquela coisa toda das indulgências, eles estão concordando com aquilo. O Papa lá de Roma está realmente angariando dinheiro, que ele precisa construir a basílica lá de São Pedro. E ali estão concordando com as indulgências. Aí Lutero fala, olha, depois ele colocou uma frase, ele disse assim: se existiu um lugar onde, se existiu o inferno, ele está embaixo de Roma. Se existiu um lugar onde está o inferno, é embaixo de Roma. Ele viu tanto pecado, tanta coisa errada ali, na liderança ali, que ele falou assim: o inferno está aqui. E aí quando ele volta, ele faz o estudo dele todo, ele volta, e aí acabou. Lutero passa realmente a ser
o cristão que luta, né? Que vai realmente lutar contra o pecado. Nós precisamos fazer como Lutero. Lutero tinha esse sentimento: eu preciso de fazer alguma coisa para que o pecado seja resolvido. E ele, naquela época, ele vai confessar. Quando a gente lê os Salmos 32, irmão, se você abrir os Salmos 32, abra sua Bíblia aí no Salmos 32, Davi está falando do pecado dele, que ele cometeu. Salmos 32. Os primeiros 5 versículos, olha o que diz aí, olha. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Coberto é apagado. Versículo 2: Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Enquanto eu calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos. Davi fala, irmãos, que quando ele não confessou o pecado, quando ele ficou quietinho sem falar nada, ele morreu por dentro, ele foi destruído. Pecado não confessado, pecado que você não quer pedir perdão, ele destrói o seu ser. Davi diz: envelheceram-se os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Davi tinha no coração, por isso, irmão, a Bíblia diz que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, porque é assim que Davi tratou o pecado. Ele pecou, ele fez coisa feia, né? O pecado lá do adultério com Betsaida, né? A mulher de Urias. Ali pecou feio Davi, mas ele volta e confessa a Deus seu pecado. Esse era o Davi. Esta era a essência da alma de Davi. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre o Espírito Santo, trabalhava, ele permitia Deus trabalhar no coração dele. Eu errei, Senhor, eu errei, me perdoa, Deus. Aí no versículo 5, lá no final do verso 4, né? Porque a tua mão pesava sobre mim, pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Aí no versículo 5, Davi diz assim: confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem as muitas águas, não o atingirão. Davi falou: quando eu confessei o meu pecado, a minha alma sarou. Deus apagou o meu pecado, Deus sarou a minha vida. Mas ele diz: enquanto eu calei, os meus pecados fizeram estrago na minha vida. Gemidos. Será que você tem alguma coisa para tratar com Deus? Todos nós temos que fazer uma autoavaliação. Foi uma palavra de Davi que ele disse: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Essa deve ser a nossa postura diante do Senhor, diante da nossa vida errada. Pedir perdão, confessar o pecado. A Bíblia diz que nós seremos sarados. Davi foi ali curado, sarado, toda a sua iniquidade foi apagada. Ele tomou posse daquela palavra, né? Foi Jesus quem disse ou foi Deus? Eu não me lembro. Acho que foi Deus. Dos vossos pecados não me lembrarei mais. Quando a gente pede perdão a Deus, Deus perdoa, e Ele fala assim: não me lembrarei mais de seus pecados. A gente é que fica ouvindo Satanás falar: você pecou, você errou,
Não vai ler a Bíblia, não adianta você ir na igreja, não. O diabo vai falar isso para a gente, mas nós temos que tomar posse, nós temos que ser como Lutero, como Davi. Deus perdoa, é verdade. Vamos tomar posse dessa palavra. Ela transforma, ela muda, ela cura. Por isso que Davi cantava daquele jeito, né? Deus é o meu socorro, é o meu refúgio, o meu socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é o meu pastor e nada me falta. Davi tinha essas convicções todas. Deus trata de verdade, Deus cura de verdade, Deus perdoa de verdade, Deus transforma de verdade. E Lutero falou: a minha alma será salva pela fé. E acabou. A Bíblia não, os historiadores dizem, né, que os amigos de Lutero, quando ele morreu de uma tuberculose. Ele ficou muito doente, muito frio no lugar onde ele estava, e ele doente, e não tinha muitos médicos, né? Diz que ele morreu sofrendo muito, e ele falava assim, o Salmo, João 3,16. João 3,16, o tempo todo ele falou João 3,16. O Senhor é o meu pastor. Não, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou, ele ficar repetindo João 3,16 e ele morreu. Que Deus nos ajude, irmãos, nós a valorizarmos a palavra de Deus, levarmos a sério a palavra de Deus. Ela muda nossas vidas, ela muda a humanidade. Lutero levou a palavra de Deus a sério, e também vamos levar a nossa vida de santidade. Há um texto na Bíblia que Deus diz assim: sede santo, porque eu, Senhor teu Deus, sou santo. Que nenhum pecado permaneça em nossas vidas. Vamos confessar o nosso pecado. Se pecar, corre logo e confessa. Fala: Deus, me perdoa. Confessa seu pecado e fala para Deus: Deus, eu errei nisso aqui, ó. Não fala como se as pessoas falam: Deus, perdoa a multidão dos meus pecados e acabou. Não, você tem que confessar o seu pecado. O que você fez? Fala para Deus o que você fez. Deus, me ajuda nisso aqui. Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar, Deus vai transformar a sua vida. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar. Você que está em casa, feche seus olhos neste momento. Vamos falar com Deus. Que Deus possa estar nesse tempo de pandemia, que o Senhor possa continuar falando conosco, sustentando a nossa fé, abençoando a nossa caminhada, abençoando a nossa jornada. Lutero teve uma jornada dura, mas ele glorificou o nome, ele entrou para a história. Lutero decidiu obedecer a Deus. Senhor nosso Deus, como é bom, Deus, ver na história da sua igreja, Deus, homens que amaram a tua palavra, homens que deram a vida, Senhor, para obedecer a tua vontade. Obrigado pela vida de Lutero, ó Deus. Obrigado porque o Senhor usou a vida dele para transformar a igreja do Senhor na face da terra. Quando a igreja perdeu o rumo, ó Deus, Lutero estava ali disposto, Senhor, a pagar o preço de ajudar a igreja a voltar para a tua palavra. Muito obrigado, Deus, pela tua palavra. Dá a nós, ó Deus, seriedade em relação à tua palavra. Dá a nós paixão, ó Deus, pela tua palavra. Que todos os dias das nossas vidas, ó Deus, nós possamos ler a tua palavra. Que possamos fazer aquilo que o Senhor falou para Josué: meditar dia e noite na tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a vencermos qualquer pecado, Deus. Abençoa, Pai, se porventura houver alguém aqui, Senhor Deus, ou em casa, com algum pecado ainda não confessado, Deus, que possa fazer como Lutero, confessar o pecado, confessar não os homens mais, confessar a Jesus, que morreu por nós lá naquela cruz. E a tua palavra nos diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Em 1 João a Bíblia diz que: filhinhos, essas coisas vos escrevi para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos o advogado,
Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor é o advogado nosso. Obrigado porque o Senhor está do nosso lado, para nos abençoar, para nos perdoar e nos ajudar no caminho. Nós te agradecemos e te pedimos, Deus, ajuda-nos a vencer as tentações, livra-nos, ó Deus, dos pecados, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus nos abençoe e continue à disposição dos irmãos. Se houver alguma luta, nós estamos, esta semana, irmão, nós vamos entregar as doações do leite lá para o Lar Batista. Então, se os irmãos ainda não fizeram a doação e gostariam de ajudar, falem comigo que nós vamos entregar esse dia 30. O pastor Kleber vai estar recebendo todas as doações para entregar, tá bom? Deus nos abençoe e vamos louvar o nosso Deus. Amém. Que essa palavra possa ficar guardada nos nossos corações e que nós possamos levá-la onde nós estivermos. Vamos à adoração. Nós não conseguimos caminhar, nós não conseguimos viver se não for debaixo da Tua palavra, Senhor. Que essa palavra possa estar dentro dos nossos corações e que nós possamos fazer uso dela de dia, de noite, a todo tempo, a todo instante, Senhor. Que nós nunca venhamos nos afastar, Pai, dos Teus ensinamentos, Pai, de tudo aquilo que o Senhor deixou para nós, Pai. Muito obrigada pelo culto dessa manhã, muito obrigada por falar conosco, Senhor. Abençoe cada irmão que se faz presente aqui, cada irmão que nos assiste dentro dos seus lares, Senhor. Nos dê uma semana de paz em nome de Jesus. Obrigada pela presença de vocês, tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém.